E o assunto de hoje, eu acho que você vai gostar muito. É nuvem, backup, proteção de dados. Sabia que as informações que são importantes dentro do celular, precisam estar protegidas? Você precisa ter alguns cuidados e é isso que nós vamos abordar hoje. O objetivo da aula é entender como funciona a recuperação das informações do celular. O tema 1, o que é nuvem? O tema 2, qual é o espaço de armazenamento e quanto você já consumiu dessa nuvem? E o que acontece se ela esgotar? Tema 3, quais são os dados que valem a pena serem armazenados na nuvem? Tema 4, em que situação esses dados serão recuperados e como? Tá? Então, vou voltar aqui para a tela cheia. E a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é falar do que é nuvem. Tá bom? Muita gente acha... Deixa eu botar uma imagem aqui. Muita gente acha que nuvem é uma exposição de informação. São seus dados lá longe, fora do seu controle. Tá? Se você já sabe o que é nuvem, você acha isso um absurdo. Só que, se eu estou falando isso, é porque eu dei mais de 60 mil horas convivendo diariamente, né, de segunda a sábado, com o público 60 a mais. Muitas vezes eu escutei, Diogo, eu não quero guardar meus dados na nuvem. Mas por quê? Porque alguém contou para essa pessoa que nuvem é algo que está lá em algum lugar e ela não sabe onde é. E isso vai fazer com que um bandido vá lá e capture seus dados. Tá? Então, a pessoa tem medo de que essas informações fiquem num outro lugar, fora do seu controle. E quando ela pega o celular dela, coloca lá na gavetinha, o bandido não vai entrar porque está na gaveta os dados, certo? Muito bem. Então, para que a gente desmistifique essa informação, a gente tem que entender o seguinte. O que é nuvem? Eu vou dar alguns exemplos. Se você já escutou esses exemplos, saiba que informação repetida faz com que a gente memorize melhor. Tá? Mas eu gosto sempre de fazer algumas analogias em relação à nuvem. E eu sempre falo, se você fosse explicar para sua avó, tá? Lá na década de, 20, 30, tá? 1920, 1930, onde o dinheiro era guardado debaixo do colchão, dentro do sofá, ou até em cofres dentro de casa. Se você fosse explicar para ela hoje, onde fica o seu dinheiro? Como que você explicaria isso? Lembrando que ela não sabe o que é uma agência. Ela não sabe o que é um cartão. Ela não sabe o que é um aplicativo bancário. Onde fica o seu dinheiro? Na realidade, você tem que entender o seguinte. Se você tem uma grana lá, como no meu caso, Bradesco, aí eu quero usar esse dinheiro. Eu pego o meu cartão de débito, vou na padaria, passo. Menos dinheiro na minha conta. Sabe lá onde está esse dinheiro. Se eu vou no caixa eletrônico, 24 horas, eu saco uma graninha lá, o que acontece? Esse dinheiro não está mais lá onde quer que ele esteja. Se eu vou no meu aplicativo bancário e transfiro dinheiro aí para minha mamãe, o que acontece? Menos dinheiro na minha conta. Mas eu pergunto a você, onde está fisicamente o seu dinheiro? Porque ele saiu do teu cartão, saiu do teu aplicativo bancário e saiu de uma maquininha em qualquer lugar que você esteja. Na realidade, o seu dinheiro está numa central do banco. Você, na realidade, quando você usa
o seu cartão ou saca dinheiro no 24 horas ou no seu aplicativo bancário, ele entra em contato com esse prédio, no meu caso, o prédio do Bradesco, e coloca lá, ó, menos tanto. O Diogo gastou agora com uma cervejinha aqui, ó. O Diogo tirou um dinheirinho aqui, menos tanto. Onde fica isso? Num prédio do Bradesco, computando essas saídas. E isso é nuvem. É quando eu tenho acessos remotos seguros a uma informação, que no meu caso é o dinheiro na conta. Isso é nuvem. Outro exemplo de nuvem. A gente sabe que existem muitos carros de polícia na rua. Quando esse policial ele aborda, né, alguém que ele está suspeitando na rua, ele não sabe se essa pessoa ela é uma pessoa idônea ou não. E aí, o que ele faz? Será que ele tem a ficha dos 200 milhões de brasileiros no Brasil? Óbvio que não, ele não tem isso dentro do carro dele. O que ele faz, então? Ele pega o celular ou pega o computador de bordo no carro do policial e coloca lá, insere a informação, o CPF do fulano ou até outra informação, talvez a identidade. E ele consegue, esse carro entre em contato com um prédio, a central de inteligência da polícia, e isso faz com que aquela informação, ela seja, ele está sendo procurado ou não, ele é fichado ou não. Então, imagina a quantidade de carros de polícia no Brasil todo. Existe uma central, um prédio, onde só a polícia que tem acesso a essas informações consegue acessar aqueles dados. Não é uma pessoa não autorizada. E esse acesso, onde tem um prédio e muitos acessos remotos, mas um acesso autorizado, chama-se nuvem. Quer outro exemplo? Mais um? Você foi lá, quem lembra aí da Casas Bahia? Lembra da Casas Bahia? Você ia lá, ele ia empurrar para você lá um carnê para você pagar em 50 meses. Aí o que acontece? Ele tinha que saber o quê? O lojista. Se você tem na realidade nome limpo para conseguir aquele crédito. Ele não quer vender para alguém negativado, alguém que vai dar volta na loja. Só que outra pergunta, será que o lojista, ou aquele vendedor, ele tem a ficha de todos os negativados do Brasil para falar que a pessoa é ou não negativada? Será que isso está no papel lá dentro da loja, em todas as lojas? Óbvio que não, gente. Para isso, existe uma instituição chamada SPC e Serasa, que guarda num prédio com computadores o registro do score, né? O registro de compra desse consumidor. E ele vai falar lá, está negativado ou não está negativado. Perfeito? Então, nesse caso, os lojistas podem acessar essas informações, pessoas autorizadas, e colocando o CPF, colocando lá a informação do consumidor, ele consegue saber se essa pessoa está negativada ou não. E veja bem, nesses 3 casos, existem 2 características. Primeiro, você acessa essas informações à distância, mas é um acesso, essa é a segunda característica, é um acesso autorizado, um acesso seguro. Não é uma informação que é livre. Ah, Diogo, mas existem vazamento de dados aí. Sim, existem vazamentos de dados. Nós sabemos disso. Só que existem vazamentos de dados de tudo quanto é tipo, mas não intencional e não tão alastrado, né, como as pessoas pensam. E não é porque você colocou essas informações. Imagina se você é aposentado. Aí o cara não te liga lá para falar, você não colocou o teu dado em nenhum lugar. O cara não te liga para te oferecer crédito imobiliário, fazer você cair em golpes. Mas você não colocou essa informação em nenhum lugar. Por quê? Porque as instituições têm essa informação. E se ela deixar vazar, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, existe uma instituição muito segura. Muito, muito segura. Tá? E ela chama-se
Google. Na realidade, como existem pessoas aqui que têm dois tipos de celulares, né? Tem gente que tem o Samsung, ou Motorola, ou qualquer outro aparelho que não tenha a maçãzinha atrás, que não seja iPhone. Então, eu vou falar aqui. O Google, para esse celular que não é da Samsung, que não é iPhone, que não tem maçã atrás, o Google é que se responsabiliza em salvar os dados do seu celular. Mas atenção, não é automático. Tá? Você pode automatizar o processo e tem que ficar de olho. E para quem tem a maçãzinha, quem faz esse armazenamento é a Apple. Tá? A empresa lá que foi desenvolvida pelo Steve Jobs. Tá? Muito bem. E o que acontece? O que o Google fez? Como nós temos no celular, falar do Google, né? Que a Apple faz a mesma coisa. Como nós temos no celular contatos, conversas, e-mails, fotos, vídeos e alguns outros dados, o que acontece? A gente tem dentro do aparelho muita informação que não pode ser perdida caso aconteça alguma coisa com o aparelho. E aí, o Google fez assim como essas instituições que eu acabei de falar. Tem um prédio onde ela guarda de forma segura esses dados. Cadê o prédio, Diogo? Tá aqui, ó. Esse, para quem não sabe, Google nuvem. Cloud é nuvem. Esse prédio aqui fica na Califórnia. Tá? O Google não tem só um prédio, tá, gente? Uma pergunta que um aluno me fez, muito interessante. Diogo, e se esse prédio pegar fogo? Diogo, e se esse prédio acabar a luz? E se a internet falhar? Bom, aí eu pergunto a você, e se acabar a luz com o banco? Você vai ficar sem dinheiro? Apagou os dados? E se der problema no computador? Como que essas instituições resolvem esse problema? Como que essas instituições resolvem esse problema? Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, para quem tem duas casas, se uma pegar fogo, você tem a outra. Para quem tem 3 carros, se um der defeito, você tem 2 carros. A mesma coisa acontece para a nuvem. O Google tem plena certeza de que pode sim sofrer um ataque terrorista dentro desse prédio. Ele pode pegar fogo, a internet pode falhar. Pensa, por exemplo, nas instituições, né, lá na guerra, né, na Ucrânia, nos bancos, né, bancos bombardeados. Você acha que essas instituições lá, elas têm apenas um prédio com essas informações? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Eles pagam para empresas fora do país armazenar uma cópia desses dados. Por quê? Porque é responsabilidade deles não os perderem. Então, é fundamental que você entenda que isso aqui é super seguro. Super seguro. Ali dentro tem uma caixinha, como se fosse um armário. Meu e também seu e das outras pessoas. Quando eu mando um e-mail, mandei um e-mail para alguém ou recebi a minha conta, ninguém entra no meu e-mail. Ninguém entra no meu e-mail. Só eu recebi aquela conta. Certo? E aquilo ali é nuvem, gente. Porque se eu for na Lan House, meu e-mail eu posso acessar lá. Se eu comprar outro celular, o meu e-mail eu posso acessar o outro celular. E como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas eu quero que você entenda que esse prédio aqui, ele armazena essas informações que você tem dentro do seu aparelho, tá? Agora, peraí. Diogo, você falou aqui para mim, né? Que você tem aqui essas informações
armazenadas, né? Elas ficam misturadas? Não. É como se fosse um armário. O Diogo tem um armário lá, onde guarda fotos, contatos, vídeos, conversas, e-mails, documentos e etc. E você também tem, tá? Você também tem. Se você tem um Samsung ou um Motorola ou Xiaomi ou qualquer outra que não seja Apple, você tem isso aqui. Como que eu sei se eu tenho ou não? É porque é obrigatório, eu vou mostrar aqui, vou minimizar essa janela e vir para cá no meu celular. É obrigatório. Quando você tem um Samsung ou qualquer Android, né? Qualquer Android que não esteja aí a Apple, o iOS, é obrigatório você ter um Gmail. Ah, Diogo, mas eu uso o meu Hotmail, eu uso o meu Yahoo, eu uso o meu Ball, meu UOL. Quem guarda suas informações é o Google. E esse G é de Google. Então, se você procurar esse íconezinho no seu aparelho, Gmail, tá? E tocar na letra aqui em cima, tá? No meu caso, LSP é de professor. Você vai perceber que aqui, ó, existe um e-mail. No meu caso, ele é professordiogo.microlins@gmail.com, que é a escola que eu dava aula, né? Esse é o e-mail que guarda as minhas informações. Eu tenho 4 e-mails. 4 e-mails. Tá aqui, ó. Eu tenho outros aqui embaixo, ó. Diogo.inclusão digital. Eu tenho também o diogo.email.sbs, que é step by step, é o nome da escola aqui. E eu tenho um e-mail também do diogo.supersobrinho@gmail.com. E todos esses são Gmails. Todos esses. Eu também tenho um Hotmail, tenho um Yahoo, porque eu dou aula, então eu tenho que saber mexer nos outros também, né? Então, esse e-mail é a garantia de que você tem um armário dentro do Google, guardando suas fotos, contatos, vídeos. Ah, Diogo, então agora eu estou descansado. Por quê? Porque se ele está guardando tudo lá, eu não tenho que me preocupar. Tá tudo lá, eu tenho um Google, está falando, está resolvido então. Não. Um armário, existe armário ilimitado? Existe armário com um tamanho exorbitante que você nunca vai preencher aquilo? Não tem. Não existe. Se você ficar colocando coisas dentro desse armário, ele vai lotar. E o Google faz isso de graça para você? Ele faz isso de graça para você? Ele guarda tudo para você recuperar seus dados de graça? E aí quer dizer que vai ser ilimitado para sempre? Ah, tem alguma coisa aí. Né? Nós somos espertos, não vai ficar acreditando nisso que o Google vai te dar um espaço ilimitado para guardar suas fotos, contatos, vídeos e outras coisas. Não. O Google te dá um armário pequeno para guardar essas informações. E se eu não estiver guardando nada lá, Diogo? Impossível você não estar guardando nada lá. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você está usando o seu celular, seja recebendo e-mails, mesmo que você não mande, seja registrando contatos, essas informações estão indo para lá. Talvez não todas, mas essas informações estão indo para lá. Então, você tem sim um armário que não é tão grande lá na nuvem, e você precisa saber primeiro qual é o tamanho de espaço que o Google permite com que você coloque dados lá dentro. Vamos verificar? Eu vou aqui no meu celular. Inclusive, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu já estou passando aqui pro tema 2. Então, o tema 1, o que é nuvem, vocês já entenderam. Que é um local que armazena informações, perfeito? O Google tem lá computadores nesse prédio lá na Califórnia e lá guarda informações, tá? E existem outras nuvens, né? Da polícia, do banco, e são seguras, tá? E
eu falei que o Google, ele dá para você um armazenamento para guardar seus dados. E isso está ligado ao seu Gmail. É ele que guarda essas informações. Agora, qual é o espaço que o Google te dá para você armazenar esses dados tão importantes? Então, primeiro, você tem que abrir aqui, para confirmar o que eu estou falando. Deixa eu voltar aqui para a tela do meu celular. Para confirmar o que eu estou falando, você tem que abrir o seu Gmail. Tá? Se você abrir aqui o seu Gmail e tocar na letra do seu nome aqui em cima, você vai perceber que o teu e-mail vai aparecer aqui em cima e o armazenamento vai aparecer aqui embaixo. E quanto ele me deu gratuitamente? Quanto? 15 gigabytes. É o tamanho que o Google entrega a você para armazenar dados lá, de forma segura. Foi o que eu falei. Quando eu voltar aqui, quando eu fui roubado em 2017, levaram meu celular, o Google guardou lá nos computadores dele, lá na Califórnia, minhas fotos, meus contatos, fotos da minha filha, documentos, planos de aula, materiais, e eu só precisei de uma informação para recuperar, e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Mas naquele tempo, o Google era muito mais generoso. As fotos do meu celular eram armazenadas ilimitadamente e não ocupava espaço desses 15 gigabytes. Eu só não podia abusar. Se eu colocasse muita coisa lá, muito documento, textos, ou então vídeos no Drive, ele ocupava um espaço muito grande e isso acabava. Só que, a partir de 2021, 1º de junho de 2021, se não me falha a memória, posso estar equivocado, mas é mais ou menos nessa data, o Google mudou a política de armazenamento do Google, quer dizer, da própria empresa. E todas as fotos que eu tiro da minha câmera vai automaticamente para a nuvem, ele armazena nesse espaço onde ele guarda, e isso é muito bom, porque se perder o celular, você recupera tudo. Porém, ele vai... Você tem lá, vamos supor que é um armário de 15 metros, grande, hein? E aí você vai colocando fotos lá todos os dias. Aí você vai colocando contatos. Aí você vai colocando cartas, que são seus e-mails. Aí vai chegando documentos, todos os dias. O que acontece com o tempo? Esse armário fica lotado. E aí, o que acontece quando o armário fica lotado? Não tem como colocar mais no armário. Não tem como colocar mais no armário. É isso, gente. E aí, o que o Google faz? O bonzinho. Ele vende para você um espaço maior. Inclusive, eu pago. Só que não é simplesmente, vou comprar um armário aqui e te dei uma taxa. Não. É aluguel de armário. É tipo faculdade. A esposa está fazendo lá odontologia, eu tenho que pagar todo ano lá uma taxa lá para ela usar o armário. Enquanto ela estiver ocupando, ela vai ter que pagar. Ela não comprou o armário, ela alugou o armário. E o Google também é assim. Só que quanto mais eu vou usando, mais eu vou precisando, mais eu vou pagando e assim por diante, né? Então, o que acontece? Você precisa primeiro saber que os seus dados do celular ocupam espaço nesse armário lá, na nuvem. Esse armário tem uma chave que guarda os seus dados lá e você pode recuperá-los depois. E que ele tem 15 GB de espaço. E se esgotar, o que acontece se esgotar, Diogo? Eu não posso colocar mais dados lá? É, exatamente isso. Só que tem um problema. Então não vou colocar dados nenhum lá. Né? Não vou colocar dados nenhum. Se eu perder meu celular, perdi tudo. Não tem problema. Certo. Mas tem uma questão. Você não tem um Gmail? Você não tem carta? Você não recebe lá suas contas pelo e-mail? O que acontece se a sua nuvem esgotar? Você vai deixar de receber seus e-mails. Exatamente isso. Você não vai mais receber seus e-mails.
Ou você paga para ter mais espaço, ou você apaga o que tem lá. E não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Porque tem uma imensidão de arquivos com pouquinho peso e você vai ter que gastar muito tempo para poder pagar. O que vai acontecer? Você vai preferir trocar o seu tempo pelo dinheiro, ou o contrário. E normalmente as pessoas pagam. Tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para os títulos. Eu já mostrei para vocês que o espaço que o Google dá de graça... Quanto que é? Opa, pera aí. Computador. Qual é o espaço que o Google dá de graça? É 15 GB, tá bom? Então, isso é o que dá. E como saber quanto eu já consumi, Diogo? Eu falei muito rápido ali, eu vou voltar, tá? Vou voltar lá pro celular. Esse é um assunto tão importante, gente. E muita gente, às vezes, negligencia, sabe? Vou botar aqui. Como saber quanto você ocupa de espaço, quanto você já ocupou de espaço na nuvem? Tenho que me preocupar? Vou deixar de receber e-mails? Você tem que olhar aqui, ó. Você vai tocar no ícone do seu Gmail. Depois, você vai tocar na letra aqui em cima, tá? Pode estar P de professor, pode estar a letra do seu nome, tá? No meu caso, seria a letra D. Você vai tocar e você vai perceber que aqui, ó, você tem o quanto você já consumiu. Nesse e-mail aqui, eu já consumi bastante, né? Você pode perceber que eu já ocupei 92% do armazenamento, tá? E ou seja, já ocupei 13,84 de 15 GB. E o que vai acontecer quando esses 13,84 GB de 15 ficarem aí lotados, né? Chegar esse 13 chegar a 15, eu vou deixar de receber meus e-mails. Então não é só o fato de eu não vou conseguir guardar fotos lá, não vou conseguir guardar contato, uma coisa, para mim, então, fundamental. Não vou conseguir guardar documentos lá. Eu não vou conseguir receber minhas contas que eu recebo no e-mail. É sério isso, gente. Isso é muito sério. Tá? Então é uma coisa que você tem que entender. Tá? Muito bem. Então eu vou voltar lá. Você precisa entender isso. Então, nós já entendemos que você já sabe consultar quanto você já consumiu da nuvem. Tá? Da outra vez eu não tinha falado. Tá? Quem sabe aqui, da outra vez eu só falei que guardava dados lá. E o que acontece se esgotar? Você já entendeu também que você não pode armazenar nada lá e, principalmente, você não vai conseguir receber seus e-mails, que é fonte de preocupação para todo mundo, né? Eu quero continuar recebendo meus e-mails, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, quais são os dados que vale a pena serem armazenados na nuvem, né? Essa é uma pergunta até quase que retórica, né? Porque se você usa seu celular, você sabe que tem fotos aí no seu celular que talvez você não queira perder. Uma foto de um neto, uma foto de alguma ocasião de viagem. Tá? São informações que estão lá na nuvem. Contato. Você quer perder contato? Você não quer perder contato. Conversas do WhatsApp. Então, essas informações você não quer perder. Documentos. E não é automático, gente. Não é automático. Você não está guardando automaticamente tudo isso na nuvem. Então, quais são os dados que vale a pena guardar no computador? Desculpa, na nuvem. Contatos, fotos, conversas, documentos, tá? Todos esses dados você quer recuperar caso aconteça alguma coisa com o seu aparelho. Beleza? Então, eu vou cortar aqui também. Em que situação esses dados serão recuperados e como? Tá? Principalmente o como, né? Vocês querem saber como serão recuperados, né? Então, vou voltar aqui para a tela cheia. Muito bem, olha só. Vamos supor, né, que aconteça lá, o teu celular quebrou, você foi roubado, molhou, como lá da Celina, você vai querer recuperar essas informações. Como, Diogo? Como?
Se você aprendeu com o teu super sobrinho aqui, não nessa quarta, na próxima quarta, eu vou explicar como que você vai armazenar isso. Você aprendeu direitinho, armazenou lá no teu armário do Google, que está tão seguro quanto seu dinheiro no banco. Você não vai dormir e pensa assim, ai meu Deus, será que vão assaltar minha agência e vão levar só o meu dinheiro da minha agência? Você não fica com esse medo. Por quê? Porque nunca aconteceu isso, né, gente? Ninguém vai assaltar a tua agência, vai pegar lá o teu cofrezinho que a agência guardou o dinheiro e vai levar lá a tua moedinha. Não. Você entende que a agência pode explodir, pegar fogo, pode fechar, botar para venda, mas teus dados bancários, suas informações vão estar lá no prédio do banco. No meu caso é o Bradesco. E nesse caso acontece a mesma coisa no Google. Eu saio com o meu celular para a rua na certeza de que se eu perder, eu vou recuperar tudo. Tudo. Contatos, fotos, conversas, documentos, etc. Mas o que eu preciso para recuperar os meus dados? Me conta uma coisa. Quando você comprou o seu celular, você mandou preencher alguma ficha? Google, Diogo da Silva Lopes, nasce no CPF tal, na identidade tal, no endereço tal, professor, tal. Sou o dono do armário que está guardando as fotos bonitinhas da Sulamita, os contatos, mais 3, 4 mil contatos que eu tenho, as conversas. Você fez isso? Eu fiz isso? Nós não fizemos isso. Então, como que o Google, ele sabe que os teus dados são aqueles, daquele armário com esses dados? Só tem uma informação que separa você ter posse dessas informações, caso você precisa recuperar, ou você não ter essa posse. E é o quê? Quem já assistiu minha aula de senhas sabe que informação é essa. Eu vou mostrar para vocês agora. Que é, inclusive, essa informação, a única informação que a Celina precisou para recuperar todos os dados dela. Porque ela estava com tudo backupado, com todas as informações lá. E é isso aqui, gente. Ó, é o seu. Quando você abre o seu e-mail, você toca aqui, ó, a letra do seu nome. Você tem que saber primeiro qual é a sua conta de e-mail. Mas cada vírgula, cada ponto, não é aquela coisa assim, o meu e-mail é, eu acho que é, tenta aí, Diogo ponto professor /microlins .com.br www. Tenta aí que vai ser isso. Tenta aí que vai dar. Não. Se você errar um ponto, uma vírgula no teu e-mail, acabou. Você não vai conseguir acessar os teus dados. Então, o e-mail, com cada ponto, vírgula, letra no lugar certo, é fundamental que você saiba. Mas não basta ter só e-mail, não. Você está com o armário lá. Tá lá pensa que você tem um armário lá no Google. Deixa eu voltar aqui. Que você tem um armário no Google com um e-mail lá enorme lá. Pensa nisso, tá? São computadores, tá, gente? Mas aqui para poder materializar, para concatenar na cabeça. Você tem lá, em cima desse armário onde estão suas fotos, contatos e conversas, tem lá em cima, escrito, no meu caso, Diogo.inclusãodigital@gmail.com. Tá lá. E aí, quando eu tentar recuperar os dados, eu vou ter que colocar essa informação. Qual é porque e-mail todo mundo tem. É igual CPF. Várias pessoas têm no CPF. A pessoa às vezes fala assim, não, você não vai pegar meu CPF, não, e tal. Mas o CPF, ele tem até no cheque. Não sei que vocês passam ainda, não acho que não passam mais, né? Você passa o cheque para alguém, então o seu CPF é lá embaixo. É uma informação quase que pública, né? O CPF. E o e-mail também é.
Os dados bancários também é. Tem gente que fica com medo. Não vou passar meus dados bancários para você, não. Mas, gente, quando alguém tem que pagar você, você passa o quê para ele? Você passa tua agência, tua conta. Não é isso? Teu CPF, teu e-mail, teu nome todo. Não é isso? São dados bancários. E isso fica para a pessoa não pode fazer nada com aquilo. O e-mail, outras pessoas vão ter esse e-mail. Só que o que as pessoas não têm, gente? Que permite com que você acesse tudo que está lá dentro. A senha. A senha do e-mail. E eu não vou falar aqui como criar uma senha no e-mail, isso já passou. Eu já ensinei a vocês. E foram as 2 informações que a Celina teve que colocar no celular novo. Quando ela pegou o celular na loja. Ai, meu Deus, será que meus dados estão lá? O Diogo falou que estava tudo armazenado, mas será? O que ela fez? O celular dela pediu qual é o seu e-mail do Gmail. Ela foi lá e colocou. Aí embaixo apareceu o quê? Digite aqui a sua senha. Se ela errasse uma letra, nenhum e outro, ela não conseguiria recuperar os dados. Óbvio que ela poderia tentar outras vezes, óbvio. Só que como ela colocou certinho, o que aconteceu? Contatos, conversas, documentos, aulas, e-mails, tudo que ela tinha no celular que molhou, passou então para esse celular novo e ela conseguiu recuperar todos os dados. Então se você não quer correr o risco de perder esses dados, os dados que eu vou ensinar vocês a salvarem na nuvem na aula que vem, você precisa do seu e-mail do Gmail e da sua senha. Faça um quadro dele, não anote em qualquer lugar. Coloque dentro de um cofre. Coloque num lugar onde você vai conseguir achar rapidamente. Um erro grosseiro é a pessoa anotar no meio do caderno. Gente, você vai continuar anotando no caderno as informações. E quando aconteceu o que aconteceu com a Celina, se acontecer, você não vai encontrar essa senha. E já era. A única informação que precisava para você recuperar tudo. Não faça isso. Onde eu recomendo que você guarde essa senha? Pega um caderninho que você tem na sua casa, vai lá na contracapa desse caderno e anota lá calmamente seu e-mail, com ponto, com vírgula, sem espaço, direitinho onde você coloca lá. Colocou lá direitinho onde você aprendeu a consultar hoje, e eu vou anotar no passo a passo? Fez isso? Beleza. Agora, anota a senha embaixo. Se você assistiu as lives passadas, ou se você é aluno aqui do curso, você pode reassistir. Você reassiste lá a aula de senhas. Que você pode trocar sua senha do Gmail. Tá? Ou então pega o passo a passo lá, acho que foi a live 2 ou 3. Fala como trocar a senha mais importante do seu celular. Tá? Então, gente, isso também se aplica ao iPhone, tá bom, gente? Isso também se aplica ao iPhone. Você pega essa informação e vai lá em ajustes, no seu nome lá em cima. Lá também, quando você toca no seu nome, você tem lá qual é o e-mail que está salvando seus dados. Tem que abrir, tem que ver. Porque aquele e-mail, ele tem uma senha. É a senha do iCloud. Se você tem iPhone, você está entendendo o que eu estou falando. Se você tem um celular com uma maçãzinha atrás, você está entendendo o que eu estou falando. Você tem uma senha do iCloud. Também pode chamar de ID Apple. É um e-mail e uma senha. E esse e-mail e senha, ele guarda essas informações. Ok? Então, o que eu quis trazer para vocês hoje aqui, gente? Deixa eu voltar aqui só para dar uma recapitulada aqui, né? Em que situação esses dados serão recuperados e como? Esses dados serão recuperados caso você perca seu aparelho. Ou quando você comprar outro aparelho, esses dados têm que ser passados para um outro. Também é necessário. Então, eu não conheço uma pessoa que tem ali um celular perpétuo. Ah, não, isso aqui vai ser até morrer. Não vai, gente, não vai. E a situação, a situação vai acontecer que você vai precisar e você tem que passar esses dados para lá. E como que ele vai ser recuperado para outro aparelho? Com o e-mail do Gmail e a senha. E ele vai passar tudo que você colocou na nuvem, ele vai passar para um outro aparelho.